A meritocracia tem limites, a meritocracia em si, ela precisa ser analisada com cuidado. Por quê? Porque as condições iniciais de muita gente, das pessoas em geral, diferem. Economize em bom português. Vamos chegar. Pessoal, a gente no porquê, a gente acha que meritocracia é hiper importante, que é o mérito que vai te levar à ascensão social e não os seus contatos. Mais competentes, mais esforçadas, mais talentosas têm que ser, por exemplo, receber um salário diferenciado dentro do funcionamento do setor público. Agora, a meritocracia tem limites, a meritocracia em si, ela precisa ser analisada com cuidado. Por quê? Porque as condições iniciais de muita gente, das pessoas em geral, diferem muito. Fui bem alimentado, meu pai pôde pagar uma escola e aí eu estudei engenharia, estudei economia e hoje virar o economista do porquê. Mas pensa uma pessoa que nasce numa situação muito mais difícil. Uma pessoa que nasce numa situação em que o pai tem um nível educacional muito baixo, vive na pobreza, não tem como estudar, tem que ir trabalhar cedo para poder ajudar em casa. As situações iniciais são obviamente diferentes. Eu estou falando tudo isso porque nós gravamos um vídeo para tentar explicar o problema de segregação racial, nem exatamente o tema, né? E gerou muita polêmica, porque pessoas em geral respondem assim: você quer ajudar os negros, você quer ajudar os pobres, mas tem negro, tem pobre que vence por mérito próprio, né? Olha, o meu tio, por exemplo, ele chegou pobre de Portugal, fundou uma padaria e hoje tem sucesso, e ele virou uma pessoa bem financeiramente e pôde pagar o ensino dos meus primos. É claro que vai ter vários exemplos, e sim, vai haver exemplos dessa natureza, né? Pessoas que saem lá de uma situação inicial muito difícil e conseguem vencer na vida, mas uma andorinha só, gente, não faz verão. A existência desses casos não serve para informar a política pública qual direção ela deve seguir. Você tem que pensar em termos estatísticos, em termos de grandes números, né, de população como um todo. E é muito diferente você nascer numa situação muito complicada em termos de pobreza inicial do que você não nascer. É muito diferente. Tem vários estudos mostrando isso daí. Entra numa idade bem baixa, né, entre 0 e 7 anos, importa muito para o desenvolvimento das suas habilidades lá na frente. Então tem uma grande diferença, assim, dada pela situação inicial. Isso tudo para chegar na onde eu queria chegar, que é a questão das cotas universitárias. O porquê ele não defende, porquê não defende, nesse caso, a cota racial nas universidades. A gente acha que tem uma maneira muito melhor, que combina isso tudo que eu falei com meritocracia, para levar o pobre, para levar muitas vezes o negro para a universidade, que é a seguinte, sem deixar o mérito de lado, né? O que uma universidade precisa? Qual que é o papel? Onde está o mérito na seleção para o cara que vai para a universidade? O mérito é o seguinte, quem desses alunos aqui, todos que estão prestando concurso, por exemplo, uma universidade pública qualquer, quais desses alunos têm um futuro como estudante universitário mais promissor? É difícil saber. Mas o que você usa para isso? O desempenho escolar da pessoa. Em alguns países, e no Brasil em particular, você usa o tal do vestibular, certo? Agora, quem estudou em escolas fortes a vida inteira, escolas privadas no Brasil, são as boas escolas, né? A vida inteira o pai pode pagar, o pai pode ajudar. Essa pessoa tem muito mais chance, é óbvio que tem muito mais chance de ter um resultado bom no vestibular, porque ela teve uma condição inicial diferente, certo? Agora, olhando para frente, o que importa? Importa o potencial do cara. É o potencial de aprendizado, de desenvolvimento que importa numa medida estritamente meritocrática para a universidade, certo? Mas o vestibular mede o potencial para frente ou ele mede os benefícios mede uma mistura entre mérito, né, do cara que ralou, estudou, junto com condição inicial. Na nossa opinião, é esse segundo que vale, né? O bom resultado do vestibular vem justamente de uma mistura de mérito pessoal com condições iniciais melhores. Então a nossa proposta aqui, que não é de cota na verdade, mas para admissão no sistema universitário público, ela engloba o seguinte: pessoas que vêm do ensino público, que em geral são pessoas que vêm de camadas de renda mais baixa e têm muito mais dificuldade, né? Hoje muita gente, até famílias que não têm uma renda mensal muito elevada, fazem um esforço para botar os seus filhos no ensino privado.
Mas os que estão lá embaixo mesmo na escala social, eles não têm condições, né, de colocar o filho no ensino privado. Então, uma ideia interessante é pegar o aluno que vem do setor público, por exemplo, bota ele para fazer vestibular junto com os outros, né, mesmo vestibular, mesma nota, mesmo tipo de prova, só que você pega a prova desse cara, sei lá, se ele tirou 7 no vestibular, vindo de uma escola muito ruim, uma escola pública que é muito pior, por exemplo, que uma escola privada, compara ele com um cara que veio de uma escola privada e tira 8. Volta para aquele objetivo final da análise, que é o mérito. Quem que tem mais mérito intelectual? O cara que vem de uma escola, ou quem que você infere que tenha mais mérito intelectual, esforço e tal? O cara que vem que é pobre e que estuda numa escola pública ruim e tira 7 no vestibular, ou o cara que nasce numa condição melhor, vem de uma escola privada boa e tira 8 no vestibular, entende? Então, mesmo sob o ponto de vista estritamente meritocrático, para a gente é claro que o cara que tirou 7 na prova, tendo enfrentado 18, 19 anos de dificuldade de aprendizado, ele tem um potencial olhando para frente que é provavelmente maior do que o cara que teve um ensino de qualidade e tirou 8 ou 7,5. Então a proposta que a gente defende é uma proposta que já foi veiculada no passado, não é cota para pobre, não é cota para negro, na questão universitária. O que a gente defende é pessoas que vêm de escola, que são egressos de escola pública, que tenham a sua nota no vestibular, a mesma prova, só que a sua nota multiplicada por um fator maior do que 1, para fazer justiça ao fato de que ele teve uma formação muito pior. Dessa maneira, você continua incentivando a meritocracia. O cara, se tirar uma nota muito baixa, essa nota multiplicada por um número, sei lá, 1,2, não vai continuar sendo baixa. Mas você ajuda o cara que se esforçou pra caramba, mas teve uma formação ruim, a ficar mais ou menos no mesmo nível do cara que teve uma formação boa. Então a ideia é de pegar a nota, multiplicar do aluno egresso, né, do aluno que sai do ensino público, que é de qualidade bastante pior no Brasil, multiplicar a nota dele no mesmo vestibular, a mesma prova, por um fator acima de 1, para colocar ele um pouco mais em pé de igualdade com o outro, é a solução que a gente acha ideal. Você preserva a meritocracia do sistema de seleção, ao mesmo tempo que você dá a chance de alguém que tem um potencial enorme, mas que vem de uma escola muito ruim, competir para entrar na universidade também. Essa é a nossa proposta, essa é a proposta do porquê. Tem que economizar.